Os pães da criança. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? João 6, 9. De onde saiu essa criança? O que fazia ela no meio da multidão? Quem a ensinou a ser assim tão generosa? Entre as mais de 5.000 pessoas, seria ela a única a trazer o seu lanche? O mais importante, que imagem ela tinha de Jesus para confiar nele a ponto de entregar-lhe todo o seu sustento? Este versículo que se mostra controverso foi extraído do capítulo 6 do Evangelho segundo São João e narra o milagre da multiplicação de pães. Um texto que coloca em evidência uma criança, se não no maior, pelo menos no mais testemunhado milagre que Jesus realizara. Um texto que não deixa dúvidas quanto à importância que a criança tem para Jesus, para o Evangelho e para o reino de Deus. Ainda bem que João foi mais criterioso em detalhar esse particular e não omitir a participação da criança no milagre, como fizeram os demais evangelistas. O texto é um definitivo cala-boca que Jesus dá na nossa tentação de achar que quando estamos diante de realizar algo grandioso, as pequenas pessoas e as pequenas coisas podem ser omitidas, deixadas de lado e ficar de fora. Mas para Jesus é o contrário. A multidão pode esperar, a fome pode esperar, o milagre pode esperar, mas a criança não. Essa não pode ficar para depois de coisa alguma, ela vem primeiro. Pois Jesus teve o cuidado de um seu mais expressivo milagre incluir o gesto de uma simples pessoa que sequer estava sendo contada no meio daquela multidão. A verdade é que os evangelistas só contaram 5.000 homens. Mulheres e crianças, que são, como sempre, a maioria, ficaram de fora. Mas o texto vai nos mostrar que não estamos tratando de uma criança qualquer. Ele vai nos revelar quem era essa criança e o que ela tinha de tão especial e por que ela foi incluída na gloriosa história da salvação. A narrativa começa contando que Jesus atravessou o mar e a criança foi atrás, que Jesus subiu a montanha e a criança subiu também, que a grande multidão seguia Jesus por onde é que fosse e lá ia o nosso garoto junto. Não parece ser a atitude de uma pessoa que seguia Jesus por necessidade de ser curada de uma moléstia urgentemente. Muito pelo contrário, parecia ser uma criança bem saudável. Acompanhar Jesus em suas jornadas não era coisa muito fácil, nem mesmo para um adulto. Acompanhar Jesus sob qualquer aspecto nunca foi nada fácil. Quando aconteceu o boom das camisetas com mensagens evangélicas, eu gostava particularmente de uma que dizia: andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito de andar com Jesus. Mas era realmente preciso estar preparado para caminhadas longas, atravessar lugares desertos e encarar subidas íngremes. Se isso já era difícil para um adulto, imagine para a nossa criança. Para o bem da verdade, o texto fala de uma criança em idade de aprendizagem, que ainda inspirava cuidados, atenção e orientação. Não diz se era uma menina ou uma menina, mas que era uma criança bem cuidada, isso não temos a menor dúvida. Mas cuidada por quem? Um pai, uma mãe ou um responsável? Para tirarmos essa dúvida, basta observarmos o lanchinho que ela trazia. 5 pães e 2 peixes. Não eram 5 pãezinhos desses que estamos acostumados a comprar na padaria. Eram pães de cevada, bem preparados. Um pão desse daria para o sustento de uma família de 4 pessoas. Da mesma forma, não devemos pensar que se tratam de 2 peixes frescos que deveriam ser cozidos ou assados na hora, assim como é idiotamente revelado nos filmes. Trata-se sim de uma iguaria feita com peixe, especialmente preparada para encarar o tempo e o calor do deserto. Uma coisa que não se estragaria facilmente. Quando observamos o que foi esse tal lanchinho, nós só podemos concluir que é coisa de mãe mesmo. Essa mãe cuidou muito bem para que seu filho ou filha estivesse preparado para ir atrás das oportunidades que lhe aparecessem. Essa criança teve uma criação esmerada e foi fisicamente preparada para acompanhar as pessoas que queriam estar com Jesus. Outra coisa que é evidente é que em nenhum momento a narrativa dá a entender que essa criança acompanhava Jesus para pedir algo ou mesmo agradecer por uma bênção alcançada. Dá a entender que ela queria estar com Jesus por estar, sem pedir
sem negociar, sem reivindicar nada. Não seria nada estranho que André viesse com o seguinte recado: olha, Jesus, tem uma criança aí com um pai desempregado, a irmã doente e uma irmã paralítica, mas ela tem 5 pães e 2 peixes para ofertar. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. A pessoa chega com um pacote para dar de oferta e com um caminhão de pedidos a fazer. Se você tem alguma dúvida, pergunte a um pastor ou a um padre se isso realmente não acontece. As igrejas estão cheias de pessoas desse tipo, mas essa criança era diferente. A pergunta que Satanás faz a Deus no livro de Jó é oportuníssima nessa hora. Será que Jó te ama de graça, por nada? Será que ainda existe alguém nesse mundo como essa criança, que empreenda esse enorme esforço apenas para estar com Jesus por estar? Diante de tanto eu declaro, eu determino, eu exijo, João nos coloca o desafio dessa criança que queria estar na presença de Jesus apenas para descansar e se aquietar. Ela viu em Jesus uma pessoa tão amável, tão confortadora e tão transformadora que não pensou em pedir nada. Pelo contrário, entregou tudo o que possuía a Jesus, assim como se fizesse a oração do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Numa tradução mais literal, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Nos verdadeiros encontros com Deus, nós não vamos lhe pedir nada. Pelo contrário, Ele é que vai nos pedir. Filho meu, dá-me teu coração. São as únicas palavras que vamos ouvir de Deus naquela hora. As pessoas imaginam que gerar filhos saudáveis, de boa índole e bom caráter, é obra do acaso, depende de fatores aleatórios ou da combinação de genes corretos. Bom, isso não é o pior. Tem gente que acredita que depende do signo zodiacal ou da constelação ascendente ou ainda de um bom anjo da guarda. Mas toda essa gente está enganada. Para se formar esse tipo de pessoa, há necessidade de muitas horas de educação. É preciso que os pais lhe dediquem total atenção e lhe passem irrepreensíveis exemplos. É preciso que estejam dispostos a renunciar muita coisa em favor deles. É preciso que lhe transmitam segurança e tranquilidade e que sejam criadas num ambiente de amor e de respeito. É uma educação que leva praticamente uma vida. Eu não sei qual foi a corrente de pensamento que surgiu com a ideia de que devemos deixar a criança crescer e desenvolver seu intelecto para que ela mesma trace o seu destino. Sabemos hoje que isso nunca deu certo, que não está dando certo hoje e que jamais dará certo. Sabemos também que existem muitos pais que nunca foram a favor dessa corrente de pensamento, mas que quando o assunto é religião, aí sim, são totalmente a favor do laissez-faire, do deixa acontecer naturalmente. Esses mesmos pais, quando a criança não quer ir para a escola, saem arrastando-a pela rua. E quando não querem tomar remédio, enfiam o medicamento goela dentro. Mas quando o assunto é religião, aí não. Aí vamos deixar crescer, vamos deixar se desenvolver para que ela mesma possa fazer sua escolha. Muita gente vai dizer que é a massificação da informação. Mas é o que ao longo de 3.000 anos tem dado certo. Esse era o princípio de fé da igreja primitiva. Esse era o princípio de fé em que a nossa criança foi criada. Ela foi ensinada no caminho que deve andar. A criança da multiplicação de pães foi preparada para escolher a melhor parte. Nós sabemos que a criança tem que brincar, mas aquela não era a hora para a brincadeira. Eu queria terminar citando a denúncia que o nosso versículo controverso faz da violência que é frequentemente praticada contra as crianças. André, o discípulo de Jesus, faz a seguinte ponderação: temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Esse é o tipo de sentença que desestimula qualquer atitude voluntária e que jamais deveria ser feita, principalmente na presença de uma criança, para quem aqueles pães e peixes era tudo que dispunha para o seu sustento. Mas Jesus neutraliza de imediato a ofensa. Acolhe aquela oferta como uma dádiva e, em vez de ridicularizá-la, agradece a Deus pelos pães e peixes e, logicamente, dá graças a Deus também por aquele pequeno profeta, que, saindo da multidão, revela a providência divina em toda a sua extensão e na hora mais oportuna. Eu penso também que os evangelistas tinham a obrigação moral de deixar registrado o nome dessa criança,
para que as futuras gerações de cristãos pudessem homenageá-las pelo seu feito, assim como fazemos com Débora, Esther, Davi, Pedro e etc. Os discípulos não se deram conta de que, como foi dito anteriormente, não estavam lidando com uma criança qualquer. A criança lhes dá uma bela resposta, porque o que ela faz não é coisa que qualquer criança faça natural ou espontaneamente. Aqueles que pensam que as crianças nascem puras e inocentes deveriam conviver mais perto delas para saber do que esses anjinhos são capazes. Com certeza, existe muita coisa boa numa criança, mas altruísmo e voluntariedade não estão entre elas. Ninguém nasce altruísta. Criança nasce de mão fechada. Este menino aprendeu desde cedo a compartilhar, a dividir, a repartir. Isso não é coisa que acontece da noite para o dia. Depende de um longo e penoso aprendizado. Contudo, o que mais surpreende é que essa criança fez muito mais do que isso. Ela repartiu seu lanche sem ser requisitada, sem que ninguém tivesse que pedir ou lhe dever favores. Assim, como que antecipando o milagre, antes mesmo que Jesus repartisse o pão com a multidão, ela se antecipa e reparte seu pão com Jesus. Muito provavelmente, a criança não era a única naquela multidão a ter seu lanche guardado na bolsa. Muitos adultos também tinham sua comidinha escondida. Não se serviram dela para não passarem pelo incômodo de comer diante de pessoas famintas, ou então cederam o ensejo de ter que dividi-la com alguém. Foi preciso que Jesus os constrangesse com a humilde oferta do menino para que seus corações se fizessem sensíveis. É claro que Jesus poderia distribuir pães e peixes à multidão sem precisar de oferta alguma. No milagre da multiplicação da quantidade de pães e peixes, Deus usou as mãos de Jesus. Mas no milagre do quebrantamento dos corações insensíveis e egoístas, Deus se valeu da atitude voluntária daquela criança. Para a igreja, fica a lição do quanto a criança tem a dar para a construção do reino de Deus. Para o mundo, esse texto ensina que a iniciativa de uma simples pessoa pode satisfazer a necessidade de muitos que não têm, ao mesmo tempo que faz transbordar a alegria da partilha no coração dos poucos que têm. Que Deus nos faça enxergar o tamanho da responsabilidade que é o de lapidar essas joias que Ele nos coloca como guardiões, as mais preciosas joias da sua coroa, para elas estarem sempre aptas a andar com Jesus. E que Ele nos dê sabedoria suficiente para transmitir a elas os ensinamentos do Evangelho, e que nos capacite a dar exemplos necessários para que possam aprender não a amar somente a Jesus, como se canta em muitas músicas vazias e sem sentido, mas principalmente ensiná-las a amar como somente Jesus amava. Você sabia que os verbos partir e distribuir no texto grego são igualmente os mesmos e foram conjugados nos mesmos tempos que no texto que narra a última ceia? Mais interessante ainda é que, em ambos os casos, o verbo partir é conjugado no pretérito perfeito e o distribuir em um tempo que descreve uma ação que tem começo, mas não tem fim. Isso quer dizer que Jesus partiu o pão uma única vez e que continua a distribuí-lo ainda hoje. Obrigado por nos assistir até o final.